E eu converso agora com o urologista José do Carmo Gaspar Sartori. Ele vai conversar com a gente a respeito de infecção urinária. Doutor, o que é a infecção urinária? Bom, infecção urinária normalmente é uma situação causada pela entrada de um germe, normalmente são as bactérias, no interior da bexiga, causando a infecção, a inflamação da mesa, por isso que vem o nome de cistite, e os sintomas decorrentes dessa inflamação. E quais são os sintomas? Aumento da frequência urinária, normalmente com dor, né? Dor pélvica, na parte de baixo da cintura, febre nessa situação de infecção simples, vamos dizer assim, é muito difícil, né? Pode ocorrer no homem, aí sim a febre pode estar presente com uma certa frequência, mas a frequência para a mulher e homem é muito grande, é muito maior nas mulheres do que nos homens. E por que é mais comum nas mulheres? As mulheres, pela própria anatomia dela, por ter uma uretra muito curta e ter uma região, por mais higiênica que seja, evidentemente não pode faltar a higiene, mas é uma região que já sofre uma colonização de bactérias, principalmente aquelas bactérias que ocupam o trato intestinal. Tem isso também, né? Sim. E às vezes até no modo de limpar, às vezes, pode acabar uma bactéria do trato intestinal invadir a vagina. Isso Exatamente. Ocorre, né? Então toda mulher na sua higienização anal tem que saber que tem que fazer a higienização da frente para trás e nunca ao contrário. E evidentemente sempre que possível procurar após a evacuação, principalmente, se lavar. Não usar o papel, mas lavar. Sim, de preferência sim. Agora, doutor, é muito incômodo, né? Porque causa uma pressão na bexiga e por mais que a pessoa vá ao banheiro, a vontade de fazer xixi não passa. Sim, é comum a queixa de que, olha, acabei de levantar, já estou com vontade de fazer xixi novamente. Aquele dá até arrepio no braço e realmente incomoda demais. Isso é bom porque faz com que elas procurem logo o socorro. Porque talvez se não incomodasse tanto, não procurasse. Não procurasse, e normalmente onde ocorrem as complicações das infecções urinárias simples, que no caso são as infecções do rim, que nós chamamos de pielonefrite. Aí é mais grave. Aí é sempre muito mais grave. Doutor, e qual é o tratamento? Normalmente o tratamento é feito com antibióticos, não é? Nem sempre você tem tempo de fazer uma averiguação com exame de urina para comprovar aquela infecção. Então você tem aquele uso de medicamentos que na realidade resolve a maior parte das infecções sem muitos problemas. Isso não quer dizer automedicação, né? Até porque as pessoas não podem comprar antibiótico sem receita médica. Infelizmente, não em teoria sim, mas na ocorre, prática a gente sabe que ocorre. Aí é que tá. Agora, doutor, em relação ao verão, por que a incidência de infecção urinária é maior nessa época do ano? Além dessa situação, essa situação que eu disse da colonização fácil das mulheres, o verão traz o quê? Umidade, porque andam de short, ficam mais tempo na água, piscina, mar. Não tira o biquíni? Não tira o biquíni, e isso aí realmente favorece a proliferação das bactérias, facilitando mais as infecções. E quais são as dicas para prevenir? A prevenção é o seguinte, tem que ser um pouquinho de tudo, né? A mulher tem que se preocupar, como nós já dissemos, com a sua higienização, não precisa ser nada que crie trauma, produtos diferenciados para a higienização, água e sabão puro e simples é suficiente. Mas tem assim, tem que lavar várias vezes ao dia? Não. Só tomar banho? Tomar o seu banho e pronto, não é nada de especial. Se tiver, vamos dizer, um dia muito quente ou com umidade, sim, troca, toma um banho novamente. A relação sexual favorece essa era uma pergunta que eu ia fazer também. A infecção, então, ter sempre o hábito, terminando o ato sexual, levantar, fazer xixi, se lavar. E por que ela favorece, doutor? Porque assim, a bactéria ela entra no interior da bexiga, mas ela não causa infecção de imediato. Ela vai primeiro usar a urina como meio de cultura para ter uma multiplicação suficiente para depois se fixar na parede da bexiga, inflamando ela, por isso a cistite, e trazendo os sintomas que nós já dissemos. Correto. Então, urinar é uma coisa que ajuda muito. Então, a maioria das mulheres se fala, precisa tomar líquido. Eu detesto água. Né? E precisa tomar líquido para tudo, né? Até para lubrificar o olho. Exatamente. Então, líquido bastante, exatamente para ter uma frequência urinária. Hoje, a vida
trabalhista da mulher, às vezes elas estão em locais que não querem abandonar o posto para ir ao banheiro e seguram horas e horas o xixi. Isso não convém. Tá? Fazer xixi é um ato de defesa contra as infecções. Gostei dessa frase, um ato de defesa contra as infecções. Então tem que tomar muita água e fazer bastante xixi. Fazer bastante xixi. Roupa, dá preferência para as roupas de algodão para o dia a dia, para as calcinhas de algodão. Calcinha de algodão para o dia a dia. Basicamente são coisas muito simples. O intestino, quanto mais o intestino preso, mais favorece as infecções também. Por quê? Porque facilita mais ainda, que eu disse que há uma colonização de bactérias e aquelas fezes paradas ali no reto facilita mais ainda a contaminação. E a água ajuda também a funcionar melhor o intestino. Ajuda o intestino também, tá? Então ter um hábito intestinal regular. Você vê que são vários pequenos fatores que você junta depois e dá bastante coisa e pode ser útil. Certo. Doutor, o senhor falou que a relação sexual favorece a infecção, mas ela não causa, ela não é transmissível pela relação sexual. Não. Que não tenho essa ideia que o parceiro está transferindo alguma coisa para ela. É o ato sexual em si que favorece. Nós não estamos falando de doença sexualmente transmissível, estamos falando de infecção urinária. Tá, então tem que ficar claro isso também, né? Muita gente confunde. Agora, tem muitas mulheres que têm frequentemente infecção urinária. Tem um fator genético aí também? Na realidade é assim, normalmente 95% dessas mulheres que têm essas infecções de repetições são mulheres absolutamente normais. E a gente tem tentado entender porque as mulheres absolutamente normais não fazem tantas infecções, tá? Fazendo só um parênteses, dificilmente a mulher vai passar pela vida sem fazer pelo menos um surto de infecção urinária. Infelizmente. Que hoje tem alguns estudos que estudando tecidos da bexiga dessas mulheres que fazem infecção e parece que elas têm uma forma, uma proteína na célula da bexiga que facilita a vida da bactéria, né? A bactéria que mais causa a infecção é uma bactéria, 70% das infecções são causadas pela Escherichia coli. Essas Escherichia coli parece que tem, vamos dizer assim, uns pelinhos, umas barbinhas, e isso facilita a vida delas, que elas ficam ali com muita facilidade. As mulheres que não têm tanta infecção não têm essa, vamos chamar, essa proteína ali na célula, dificultando mais a aderência da bactéria. São estudos ainda. Correto, mas pode ser que tenha um fator genético então, né? Sim, normalmente você observa isso, vó, mãe, filha, isso na prática é verdadeiro e nos estudos também. Doutor, e criança pode ter infecção urinária? Sim. Como nós estamos conversando só de mulheres, é interessante lembrar que o homem também pode ter, né? E o homem pode ter infecção urinária nas 2, 3 primeiras semanas de vida e depois já inverte. As mulheres, pelos mesmos fatores, aí por causa do uso da fralda e tudo mais. Mas o homem adulto também pode ter, mais raro. A partir dos 60 anos as coisas se igualam. Existe um estudo nacional que fala que acima dos 60 anos se igualam porque aí o homem começa a ter problema de próstata. Então, como nós estávamos dizendo, urinar é um mecanismo de defesa. A próstata, a partir de uma certa idade, começa a deixar resíduo dentro da bexiga, começa a dar dificuldade para o homem urinar. E essa sobra de urina, usando o raciocínio da mulher ter que urinar, facilita a contaminação. Então, acima dos 60 anos, as coisas praticamente se igualam. E a mulher também lembrar que, a partir de uma certa idade, tem a menopausa. Se depois vem o diabetes, as doenças que facilitam também as infecções, a menopausa por mudar o tônus, a qualidade da mucosa, da uretra, da vagina, e que facilita também que as bactérias penetrem. Por isso que tem que ter uma vida saudável também, né? Você falou em diabetes, tem que fazer exercício, alimentar direito. Tudo preventivo, né? Tudo que você faz preventivamente, você sai ganhando. Doutor, quantas vezes a gente tem que fazer xixi no dia? Tem esse número? Existe um número médio que as pessoas fazem em torno de 4 a 6 vezes por dia. Então tem que tomar bastante água mesmo. Sim, tem que tomar bastante água. Ainda mais nesse calor que nós vivemos aqui em Araçatuba, a quantidade de líquido realmente tem que ser muito maior. A pessoa fala, eu bebo muita água, tá? Mas quanto que você urina? Uma ou 2 vezes só no dia. Quer dizer, aquela água que ele bebeu serviu só para o organismo funcionar. Certo. E a cor do xixi? A gente tem que estar atento a isso também? Sim. Quando eu quero exemplificar a pessoa o quanto de água que ela tem que beber, eu falo, presta atenção na cor do seu xixi. Saiu escuro, está faltando água.
Tá? E quando eu falo água, claro que 50% disso tudo tem que ser água, mas pode ser suco, pode ser um chá, assim, desde que nesse chá não tenha problemas de irritação para pessoa. Refrigerante não. Refrigerante nem toca no assunto. Nem cerveja. Nem cerveja. A cerveja é água, é como o outro, mas lembrar que isso não é tratamento, às vezes. Socialmente tudo bem, mas... Tá certo, então. Doutor, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor. Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade. Você conferiu aqui no Cidade Aberta a entrevista com o urologista José do Carmo Sartori.